Olá, eu sou o professor Sandro Azevedo do canal MB Matemática Básica e nesta aula nós vamos falar sobre área de triângulos na geometria analítica. Como calcular a área de triângulos e depois também vou mostrar para vocês de polígonos utilizando a geometria analítica. Então vamos lá. Então aqui eu já coloquei bonitinho aqui o esquema da fórmula, né? Nós vamos utilizar o determinante de uma matriz aqui utilizando os vértices do triângulo. Então funciona assim, ó. Eu já deixei anotadinho aqui, mas vamos montar aqui para você ver. Então, na geometria analítica, nós vamos trabalhar no plano cartesiano, né? Então eu vou ter as coordenadas dos pontos. Eu não vou precisar fazer o desenho do triângulo para eu calcular a sua área. A grande vantagem é essa. Eu vou precisar apenas das coordenadas. Então, no caso desse ponto A aqui, ó, a coordenada dele está sendo simbolizada por x do A e y do A. Ok? A coordenada do B, obviamente, fica x do B e o y do B. E o ponto C, x do C e y do C. São esses três pontos aqui que nós vamos utilizar. Ó. A partir desses três pontos, a gente já calcula a área desse triângulo. Então, eu não preciso fazer desenho para utilizar, por exemplo, aquelas fórmulas lá de base vezes altura dividido por 2. Como é que monta isso aqui? Como está escrito aqui, ó. Você vai montar uma matrizinha, né? Um determinante com esses pontos. Então, você vai fazer aqui, ó, vai colocar o determinante, só que como a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, vai ter que ser o módulo do determinante dividido por 2. Então, já juntando as duas coisas, eu gosto de escrever assim, ó, meio vezes o determinante, né? E o determinante é isso tudo aqui, ó. Como é que eu monto esse determinante? Eu coloco os x do ponto aqui, o y do ponto aqui, ó. Do outro ponto, x do B e o y do B, e o x do C e o y do C. E as matrizes, né, o determinante só existe para matriz quadrada, né? Então aqui a gente vai acrescentar um elemento neutro, que é o número 1. Então, ó, é isso aqui que nós vamos ter, ó, meio, né, vezes o determinante. Ou, como está aqui, ó, o determinante dividido por 2. E outro detalhe importante, é módulo, certo? Então aqui, ó, é módulo. Ou seja, o módulo a gente vai considerar o valor absoluto, que é sem o sinal. Não vou conseguir fazer uma retinha, mas beleza. Deixa eu tentar aqui. Pegar uma outra figura para fazer uma retinha. Então eu vou ter aqui, ó, o módulo do determinante. Então aqui lembre que é módulo disso e módulo o lado de lá também. O que significa isso? Que esse valor aqui, se ele der positivo, nós vamos considerar ele... se ele der negativo, nós vamos considerar ele positivo, porque não existe área negativa, certo? Vamos fazer um exemplo aqui na página seguinte. Então eu peguei um ponto, um triângulo, com esses pontos aqui para a gente analisar. Eu vou fazer o cálculo dele utilizando o determinante como estava no exemplo anterior lá. Então os pontos aqui, ó, 2 e 1, 6 e 3, 4 e 5, como está aqui no gráfico. Então, fórmula, né? A área desse triângulo vai ser meio vezes o módulo do determinante, ok? Então fica aqui, área meio vezes o módulo do determinante. E o determinante eu vou usar o x do A e o y do A. Então eu vou acrescentar aqui x do A e y do A. X do B, y do B. X do C e y do C. E vou acrescentar aqui no final o número 1, que é o elemento neutro aqui, e a matriz vai ficar quadrada daí. Bom, aqui nós ficamos, então, fechando o determinante e fechando o módulo, ok?
E agora, vai ter que lembrar como que resolve isso aqui, ó. Isso aqui vocês viram já em outro momento, quem não viu vai ter que dar uma estudada, mas eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês. Para resolver um determinante de ordem 3, uma das regras mais comuns é a famosa regra de Sarros. Então, como é que resolve a regra de Sarros? A regra de Sarros é bem simples. A gente repete a primeira e a segunda coluna, então eu vou repetir aqui, ó, o 2, o 6 e o 4, e vou repetir o 1, o 3 e o 5. E aí a gente vai fazer as multiplicações. Então vou continuar aqui embaixo. Então a área será meio vezes o módulo do determinante. Então agora eu vou começar a resolver o determinante. Então agora nós estamos resolvendo pela regra de Sarros. Então eu multiplico esses valores aqui, ó. Primeiro a diagonal principal, né? Vou pegar aqui, ó, 2 vezes 3 vezes o 1 e vou somar com a multiplicação da fila paralela a ela aqui, ó. Essa diagonalzinha paralela a ela. Então, mais 1 vezes 1 vezes 4. Somo novamente com a terceira diagonal paralela a ela, que é 1 vezes 6 vezes 5. Ok? Agora, a gente vai fazer aqui, ó, a diagonal secundária. Só que a diagonal secundária a gente vai fazer subtraindo. Então, é a multiplicação desses números, só que negativo. Então, vai ficar menos 4 vezes 3 vezes 1. Menos, ó, menos aqui, ó. Agora, a multiplicação desses números aqui, ó. 5 vezes 1 vezes 2. Menos, tem mais um aqui, uma última diagonal paralela à secundária. Então, 1 vezes 6 vezes 1, ok? Aí vou fechar lá. Então, isso aqui é a regra de Sarros. Eu multiplico a diagonal principal, somando todas as paralelas a ela, depois subtraio das diagonais secundárias. Existem várias formas de fazer, se vocês procurarem em outras videoaulas, vocês vão ver formas diferentes de escrever a mesma coisa, mas é tudo regra de Sarros. Depois eu até vou mostrar um outro esqueminha um pouquinho que eu gosto mais de fazer para vocês, mas eu vou deixar para um outro momento. Vamos fazer agora as contas. Então, 2 vezes 3 vezes 1, então aqui dá 6. 1 vezes 1 vezes 4, dá 4. 6 vezes 5, 30. Aqui, os que estão em azuis ali, 4 vezes 3, 12, então negativo. Aí, o 5 vezes 1 vezes 2, então dá 10. E menos 1 vezes 6 vezes 1, que dá menos 6. Ok? Então, vamos fechar aqui e continuar o cálculo. Então, a área vai ser meio vezes o resultado de tudo isso. Então, somando aqui, 6 com 4, 10, com 30, 40. Aqui vai dar, juntando esses dois, 18 com 2, 28. É isso? Menos 28. Menos 28. Agora eu vou continuar aqui na frente. A área será meio vezes, daí 40 menos 28, nós vamos ficar com 12. E agora, módulo de 12 é 12 mesmo, então nós vamos ficar com 1 vezes o 12, vai ficar 12 em cima, que o módulo de 12 é 12, dividido por 2. Então, finalizando aqui, nós temos uma área de 6 unidades de área. Porque na geometria analítica, normalmente, a gente não coloca metro, centímetro e assim por diante, né? Então, 6 unidades de área. Coloquei aqui embaixo, mais bonitinho aqui para vocês verem, né? Ó, se quiserem copiar daqui, observar daqui.
Repare que nesse exemplo que eu coloquei, eu fiz aqui separado, né, as diagonais principais, as secundárias subtraindo, subtraí as duas e depois eu fiz o determinante dividido por 2. Nesse exemplo que eu fiz aqui com vocês, eu já coloquei o meio antes aqui e para não esquecer de dividir por 2, né? E a gente vai precisar disso aqui em outros momentos. Então eu prefiro já que você lembre do final aqui, ó, determinante, módulo determinante dividido por 2 ou multiplicado por meio, que é a mesma coisa, ok? Então, olha aqui, ó, vou fazer uma maneira aqui para tentar mostrar para vocês, para comprovar que realmente isso dá certo. Qual que é a ideia que eu vou usar aqui, ó? Se eu não tivesse a geometria analítica, eu teria que colocar isso aqui no plano e fazer algum cálculo que a gente já conhece, sem usar a geometria analítica. Então, olha o que eu vou fazer. Eu peguei e transformei em volta desse triângulo verde, que é o que a gente quer a área, eu transformei aqui num quadrilátero, né? Então aqui ele ficou com, ó, do 2 até o 6, aqui embaixo ele tem 4 unidades de lado, concorda? 6 tirando 2, aqui tem 4 unidades. Então aqui tem lado 4. E do 1 até o 5, esse ladinho aqui também tem lado 4. Então, a área desse quadrado total é de 4. Para eu calcular a área da parte verde, eu teria que subtrair essas áreas que estão em amarelinho aqui, ó. A área 1, a 2 e a 3. Então, olha como é que ficaria o raciocínio. A área do triângulo verde, né, a área do triângulo teria que ser a área do quadrado amarelo ali, o 4 por 4, menos, vou chamar aqui, ó, de área 1, menos a área 2, menos a área 3. Concordam com o raciocínio? A área do quadrado maior, menos a área 1, área 2, área 3, vai sobrar o triângulo verde ali, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. A área do quadrado vai ficar 4 por 4, que vai dar 16 daqui a pouco, né? A área 1, como é que fica essa área 1 aqui, ó? Qual é a medida dele? Ela tem 4 de altura e aqui, ó, você repare que tem 2 unidades. Então ficaria base vezes altura divididos por 2. A área 2, aqui, ó, tem 2 unidades e aqui também tem 2 unidades. Então, base vezes altura divididos por 2. Aqui embaixo, mesma coisa, ó. Vai ficar com 4 unidades aqui de base e 2 de altura, concorda? Então vamos lá para o último ali. Menos base vezes altura divididos por 2. Então a área do triângulo vai ser 4 vezes 4, 16. Aqui dá para simplificar, né? Vai dar 4. Aqui dá para simplificar também, vai ficar 2. Aqui dá para simplificar também, vai ficar 4. Então, nós temos que 16. Então, aqui, menos 4 com menos 2 com menos 4 dá menos 10. E, finalmente, a área do triângulo, 16 menos 10 dá 6. Então, o mesmo resultado que a gente conseguiu fazendo através aqui da geometria analítica. Você pode pensar, vou fazer isso aqui toda hora. Mas não é uma boa ideia não, sempre. Até porque vão ter exercícios um pouco mais complexos, onde ele coloca o valor de x para a gente encontrar, tem que encontrar as coordenadas de um ponto. E aí complica um pouco mais. Eu sugiro que você aprenda a fazer realmente aqui utilizando a fórmula. Então vamos para mais um exemplo numérico aqui para a gente fechar essa aula. Então, para confirmar aqui, então eu tenho ponto A, ponto B e ponto C, ok? Então vamos lá, vou fazer aqui a área, vai ser metade do módulo do determinante. Então vai ficar x de 1, y dele, né? O x e o y do ponto A. Aqui o x e o y do ponto B. E aqui o x e o y
do ponto C. Lembre que a gente completa com 1 aqui, ó, esse 1 ele vem lá da fórmula. Então aqui está o módulo, ok? Agora nós vamos aplicar a regra de Sarros para resolver. A regra de Sarros eu repito a primeira e a segunda coluna. Deixa eu apagar aqui. Então vai ficar 1, 3 e 4. 1, 5 e 1. E agora nós vamos aplicar a regra de Sarros. Então vai ficar área meio vezes... Agora eu vou deixar aqui o módulo, né? Módulo. Daí agora é multiplicação. 1 vezes 5 vezes 1. Deixa eu até fazer de outra cor aqui. Vou fazer um em azul e o outro em verde. Aqui 1 vezes 5 vezes 1. 1 vezes 5. Opa, ficou feio. 1 vezes 5 vezes 1. Mais, porque a diagonal principal é somada. 1 vezes 1 vezes 4. Mais 1 vezes 3 vezes 1. E agora a secundária. Lembre que a secundária é menos. Então vai ficar 4 vezes 5 vezes 1 menos 1 vezes 1 vezes esse 1 aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 1. E menos 1 vezes 3 vezes 1. 1 vezes 3 vezes 1. Então agora vamos ver quanto vai dar aqui cada um deles. Estou fazendo bem devagar, né? Nós poderíamos ter feito direto aqui, né? Já colocado o resultado, mas só para você entender de onde vem cada uma das multiplicações. Então 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. Opa, vamos pôr em azul aqui para saber quem veio da onde. Então aqui dá 5, aqui dá 4 e aqui dá 3. Agora 4 vezes 5, 20, então menos 20. Menos 1, menos 3, que é 1 vezes 3 vezes 1, ok? Então, fechando lá. Então, vou continuar aqui na frente, agora com o resultado. A é igual a meio vezes... Então, 5 com 4 com 3... Ah, dá pra gente anular aqui, ó. 3 menos 3 já dá 0, certo? Então, aqui vai dar 9 e aqui 21. Então, 9 menos 21. Ok? Então, a área é igual a meio vezes... Aqui vai dar uma resposta negativa. Então, vamos ficar com menos 12 aqui, concorda? Então, 9 menos 21 vai dar menos 12, certo? E aí nós temos um módulo do menos 12. Justamente para evitar que fique uma área negativa. Portanto, menos 12, o módulo dele vai dar 12, positivo, multiplicado por meio, que é a mesma coisa que dividir por 2. Então, nesse exemplo aqui também, nós temos uma área equivalente a 6, ok? Então, mais um exemplinho aqui para vocês terem uma noção de como resolve isso aqui, ok? Bom, se você gostou dessa aula, lembre de dar um like aí no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com seus colegas e na próxima aula eu vou fazer mais uns exemplos aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui nos cards no final aqui para vocês a sequência dessa aula com a resolução de mais alguns exemplos envolvendo área de triângulo. Beleza? E até a próxima aula.